Eu tenho feito um exercício sem imagético de construir umas estruturas no espaço. Então, à medida que eu vou falando, eu vou construindo essas estruturas e desde já eu quero pedir licença, né, a toda a ancestralidade afro-brasileira, africana, indígena, que a gente fala tão pouco e a gente vê tão pouco valorização, não só nos nossos discursos, mas nas qualidades de vida das pessoas. A gente, eu particularmente, tenho vivido algumas experiências que comprovam que a gente está muito distante dessas pessoas e elas estão sendo, sempre foram, né? Massacradas e é preciso que a gente tenha consciência desse lugar, porque eu acredito que a gente vai ser cobrado por isso, né? Em parcelas menores e parcelas maiores, pelo não cuidado com esse imaginário, com essa ancestralidade e com essas pessoas que têm carne, que têm sangue, que têm desejo, como nós, que estão sendo dizimadas fisicamente e nas suas crenças, no seu cotidiano. A gente também é um exercício que eu faço bem dionisíaco de trazer um lugar de ritualística para a nossa cena, né? É um estado formativo, é um lugar de instalação. E aí eu peço licença à ancestralidade. As pessoas me perguntam, né? Eu sempre estou usando ultimamente encruzilhada, eu tenho falado muitas terminologias das religiões de matriz africana e agora das religiões de matriz indígena, do pensamento indígena, enfim, nordestino e amazonense e tal. E a gente... eu vou usar alguns elementos desse imaginário com o maior respeito e sempre abrindo nas minhas conversas, nas minhas práticas, na minha agenda de arte educador, de ator, de artista plástico, essa agenda para falar desses lugares, né? Então eu tenho meu trabalho como ator, que às vezes tange esses imaginários, e tem lugares que é só o arte educador falando um pouquinho e acendendo um pouquinho essa consciência desses lugares, né? E aí tem uma musiquinha que eu aprendi lá, que é assim, uma parte dela. Eu vou abrir meu oratório, eu vou abrir meu oratório, valei Nossa Senhora da Conceição, que nos cobre com seu divino manto. Eu não sou bandista, eu não sou do candomblé, não sou do daime, não sou kardecista, porque eu acho que para ser de qualquer uma dessas religiões, ou católico, ou evangélico, a gente tem que estar, né? E eu acho que para a gente artista, estar é tão complicado porque a nossa religião é meio que isso aqui, né? Nossos finais de semana são isso aqui, as nossas questões morais e nosso respeito por outros são tão necessárias no lugar de contato direto. Mas eu me aproximo muito dos eventos de Umbanda, do Candomblé, Espírita e agora com atividades como o Daime, como a Ayahuasca. Então, o fato de eu estar indo lá, de estar aprendendo, de estar recebendo desses lugares, não me dá o direito de falar que eu sou, porque eu acho que para ser tem que ser, né? Do dia, da lida lá desses lugares, das práticas. Mas eu sou um grande admirador, e um dia, quando eu não tivesse esse ofício, né, da cena, quem sabe eu
comprometo um pouco mais. Na atualidade, o que eu posso fazer é ir sempre nesses lugares, conhecer um pouquinho, divulgar um pouquinho do que eu sei, desconstruir muitas coisas que são ditas e faladas sobre esses lugares, que são demonizadas, são lugares de pessoas, são lugares de fé, lugares de ritual, de cena, de espetacularidades brasileiras, que a gente, por um mau costume, ou com uma formação europeia, a gente só se aproxima de forma colonizadora desses lugares. Então, meu exercício sempre é tentar, na prática, porque eu também sou formado por um olhar europeu, descolonizar esses olhares e me aproximar desses lugares de cena brasileiras e ameríndias da melhor forma possível. Então, licença, eu vou tratar da Pombagira, licença, agradeço a companhia, a produção, vou tratar também do Zé Bilinca, licença, produção, da encruzilhada, né? Não é só uma metáfora, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, peço licença, eu vou a segunda linha, porque a gente trabalha em vários planos, né? O plano físico, que a gente está aqui, que é o plano dita, o plano afetivo, que são as relações, e o plano espiritual, que é o antes e o depois da gente, né? E no plano físico a gente trabalha com o que é racional, com o dia a dia, e no plano das emoções, das memórias, a gente trabalha com essa afetividade, e no plano espiritual a gente trabalha com a retaguarda de tudo isso, né? O que a gente por que a gente veio, para onde a gente vai, e o que está ao nosso redor, não só no físico, mas as sensações, enfim. Então eu vou colocar a minha velhinha aqui no meio. Então, encruzilhada. Encruzilhada, foco, né? Encruzilhada segundo o dicionário, é um lugar onde dois caminhos se encontram. A gente tem muitos tipos de encruzilhada, né? Encruzilhadas de quatro saídas, de 3 saídas são as mais comuns, mas tem de mais também. Então de 3 para cima serão lugares de encontro, de passagem, né? E a gente tem as encruzilhadas, geralmente as que tem três saídas, são as encruzilhadas femininas, né? E as de 4 masculinas. E aí as outras variantes vão ser variações, porque não existe só feminino e masculino, né? Existe uma nuance entre feminino e masculino que a gente não aprendeu a lidar com ela ainda, mas que ela existe, sempre existiu e sempre vai existir, né? Então existe, e o feminino e o masculino são as duas expressões da nossa alma, né? No que diz respeito a um pouco mais racionalidade, um pouco mais emocionalidade e as nuances de um ou outro para isso diz respeito às experiências. A gente lida muito com o feminino e o masculino com relação à genitália, né? É muito pouco. O feminino e o masculino está muito mais para além da genitália. A genitália faz parte. Mas a gente tem vivido momentos de muita desconstrução com relação a isso, né? E minhas pesquisas também têm caminhado um pouco para esse lugar, né? A gente desistir esses conceitos bem rígidos. Apesar que a gente sabe que a gente vai entrar agora num período bem apolíneo, né? De tendência bem apolínea. Então nós, dionisíacos, teremos que ter um pouquinho mais de paciência, porque a gente tem que alternar, né, também o desejo. Então houve uma época de desejo mais apolíneo, mais dionisíaco, agora vai entrar uma era de um pouco mais apolínea. E nessas épocas os dionisíacos é um exercício muito bom para eles, né? Eles exercitam uma coisa que é muito forte no elemento dionisíaco, que é a subversão, que é o duplo sentido, né? Eu acho que é um lugar que a gente precisa, o teatro, as artes, elas precisam desse lugar. Então, as coisas ficam muito claras, perdem duplo sentido.
Um autor que é bem interessante com relação a isso é o Marzolini. Tem um livro que é bem legal, chamado Sombra de Dionísio. Ele traz um pouco desses conceitos, né? Esse lugar de festa, esse lugar de quebra de regras, de discutir as questões, de por que as coisas são assim, por que elas têm que ser assim o tempo inteiro. É um livro interessante para vocês darem uma olhada. O Marzolini é um filósofo que se aproxima muito das leituras do Brasil enquanto espaço de cena e espaço à sociedade tribal contemporânea, né? Então esse é um livro bem curto, é um livro que traz muitas questões importantes para a gente. Bom, com relação à encruzilhada mesmo, eu trago um livro aqui que é do Adilson Prats, ele é daqui, do Montes Claros, ele foi professor aqui no curso de Ciência da Religião, não sei se ele ainda é, mas eu sei que ele está no Instituto, né, Federal. E aí ele fez a pesquisa de mestrado dele, vai falar sobre o Exu e a esfera metafísica, ele vai falar como que essa figura aparece, né, tanto o Exu pode ser tanto o Zé Pilinca como a Pombagira, né, que é esse feminino e masculino. E aí ele vai falar da encruzilhada, é um livro bem interessante, que ele vai falar historicamente como que isso aconteceu aqui em Montes Claros, como que isso ainda permeia o lugar da religiosidade da cidade, da naturalidade, uns 3, 4 anos atrás. E ele vai falar também desse lugar de demonização dessas entidades, né? Que por uma época serviu, porque era uma forma dos negros serem protegidos, né? Eles também usaram disso para se proteger, mas de certa forma também esse discurso faz com que assustem as pessoas, né? Então, o Exu e a Pombagira são elementos, são entidades que são as mais próximas da realidade terrena. E eles geralmente não julgam se isso é bom ou é mal. Eles acham que o que depender dele, daquele momento ele puder atender, segundo o que eles acreditam, eles vão conduzir, ainda sabendo que às vezes aquilo que ele vai fazer vai trazer uma consequência para aquela pessoa, no tipo de experiência para repensar a vida, né? Então, o Exu e a Pombagira, eles são seres que entendem que a gente vai ser responsável pelas nossas ações, né? E aí tem horas que eles falam, não, meu filho, não faz isso, porque isso às vezes te aconselha, às vezes deixa, que você vai ter que passar por aquela situação e aprender, né? Às vezes os pais também deixam a gente aprender na tomada. Então, são as entidades bem próximas dos elementos terrenos, né? E eles realmente são vistos e fazem alguns trabalhos nas encruzilhadas, porque a religiosidade de Umbanda, da Candomblé, das encruzilhadas são lugares, são portais, né? São portais onde a gente, tanto você pode ir para outros lugares fisicamente, né? Como você pode adentrar em outras dimensões da sensibilidade humana, né? E nesse lugar eles estão lá para receber alguma oferenda, algum pedido, né? Seja eles quais for. Eles vão fazer julgamento se é bom ou se é ruim, e na cabeça de cada um vai saber se aquilo é bom ou ruim. Eles estão no plano de entender que ele tem que fazer, eles são mensageiros, eles levam as mensagens, né? E então a encruzilhada é esse lugar de encontro, esse lugar de troca, né, de embate. Então, estando numa encruzilhada, a gente é chamado a tomar uma decisão. Para que lado que eu vou? Nos rastros históricos também entendido que encruzilhada para os negros é o lugar onde eles ficavam esperando para ver se o pessoal queria procurar eles, prender eles, já tinha passado ou não ia passar. Então é um lugar de ficar alerta. Então a encruzilhada é esse lugar de estar alerta, de tomada de decisão, né? Então, nos vários planos. No plano físico é um lugar de passagem, então passa-se várias energias. No plano energético é um lugar de dimensões que para quem acredita podem ser atravessadas e adentradas ou de vir de lá para cá.
E no plano emocional é esse lugar de atenção, de decisão. Para onde eu vou, o que eu quero fazer. Você não pode parar no meio da encruzilhada e ficar ali. Você vai ser levado por um carro, por alguma coisa, porque ali é um lugar de fluxo. Então é um lugar que o ser tem que ficar atento e tem que tomar uma decisão. Né? Então, às vezes, na nossa vida, a gente fica em encruzilhadas. Né? Então, trazendo para essa metáfora, a gente é chamado a decisão. Então, a gente chama de encruza. Eu estou no encruza, eu estou num lugar onde eu tenho que ir para cá ou ir para cá. Aqui nesse parado eu não posso ficar. Né? E aí, assumir os riscos, os prós e os contras de ir por esse caminho ou ir por outro. A gente sempre vai perder alguma coisa. Né? Não dá para levar tudo. A pessoa que tenta levar tudo, ela está superficial, ela fica na superfície. Né? Ela não adentra, ela não mergulha profundamente nas experiências. Ela fica ali, sempre esperando uma situação. Então, a encruzilhada é esse lugar de decisão. Então, sempre a gente vai estar na encruzilhada. E eu, né, por ser, e cada vez eu me entendo como uma pessoa, que no teatro geralmente está, é um ser de rua, um ser de fala. Né? E esse ser, ele está bem ligado com essas pessoas, né? Com o trabalho do teatro de rua, com o trabalho de falar com o público, com receber as pessoas. Então, eu comecei a perceber o quanto que eu era, minha energia estava ligada a esse lugar de rua. Né? E aí eu vou olhar para a pesquisa que eu faço no mestrado, também são figuras que estão relacionadas com a rua, alguns espetáculos que eu fiz são na rua, o próprio teatro, ele acontecia na rua. Né? Então, eu estou nesse lugar, nessa energia, e cada vez mais eu tenho assumido essa energia, né? Esse lugar, essa consciência desse lugar, né? Dos meus também, de alguma forma eu tenho uma relação com eles, né? Sendo encruzilhada. E aí eu trazer um pouco das minhas memórias, depois de te falar um pouquinho dessa questão bem teórica. Eu comecei a viajar na escola para todo mundo, e hoje eu percebo que eu já fazia muito mais teatro do que eu imaginava. Né? Meu sobrinho, ele chega para mim e fala assim, inclusive ele queria vir hoje. Eu falei assim, não lá, que eu vou ficar sem poder tirar atenção e tudo. Ele falou assim, às vezes ele está brincando, ele fala assim, não, agora eu sou cavalo. Não, me chama de cavalo, eu sou cavalo agora. Né? Quando ele está pensando, ou é o dinossauro, ou é o cavalo, então a gente percebe, a gente começa a fazer teatro, no que está já nessa época, né? Bem cedo. E aí, eu sempre tive muita vontade, sempre desenhei também. Então, esses dois lugares para mim eles eram bem significativos. E aí eu fui para a escola, não sabia se hoje ainda é difícil você encontrar formação em teatro, mas já tem um pouco mais aqui no estado. Vocês imaginam há 25 anos atrás. Então, era bem mais difícil ainda. Então, assim, tirando os preconceitos, né, de tudo mais, de fazer teatro e tudo, era bem mais complicado de se fazer, de se caminhar por isso, né? Tudo era muito Rio, a coisa ia acontecer no Rio, e aí todo medo de ir para o Rio também. Não que isso tenha mudado, né? Mas, de certa forma, as coisas, elas iam acontecendo. E aí no segundo grau, eu fui estudar no colégio agrícola, e lá eu conheci a Terezinha Lígia. E aí, depois de um ano, a gente fez um espetáculo, eu não tenho fotos disso, graças a Deus, porque, né, eu estava bem, assim, diferente. E aí, mas foi uma experiência muito gratificante. Lá eu também conheci a Solange, né, de longo tempo. E aí a Lígia me convidou para fazer um espetáculo do Fibra, e que era o Tranchachã e o Bicho Troncho. E aí no espetáculo eu fiz um personagem que era um pastor.
essa figura meio pastor é meio estranha na minha vida, assim, né? Metaforicamente falando. E aí, ele tinha uma trilha que eu não vou lembrar as falas, até procurei algumas falas dele, mas tinha uma música bem interessante, não vou saber a referência dela, mas ele falava a música assim: todos querem ser pastores quando encontram, todos querem ser pastores quando encontram, de manhã os carneirinhos enroladinhos com carretéis de lã, de manhã os carneirinhos enroladinhos com carretéis de lã. Todos querem ser pastores quando encontram, todos querem ser pastores quando encontram. E aí era um personagem que brincava com as nuvens, né? E aí tinha uma outra personagem que era a Coisinha, e ele falava assim: pois é, né, Coisinha? E assim, foi o meu primeiro grande desafio em cena. Eu estreiei em 3 de julho de 1993. Né, gente? Isso. 3 de julho de 1993. Aí, eu fiz parte desse elenco, fiz parte de outras produções, Brincando de Brincar, versão, não sei o número, mas ainda no Brincando de Brincar eu fazia outros personagens, que eram, um deles era um personagem meio cômico, que cantava assim: eu tenho uma carroça e um burro, o burro é meu amigo, eu tenho uma carroça e um burro, o burro é meu amigo. Quando o burro fica doente, a carroça sou eu quem puxo. Quando o burro fica doente, a carroça sou eu quem puxo. Tem uma música que eu me cantava, eu estava fazendo uma cena com a Solange, que era: se eu roubei seu coração, tu roubaste o meu também. Se eu roubei seu coração, é porque te quero bem. Enfim, eu acho que fazia uns 9 personagens nessa montagem. Era bem interessante. Era um exercício. E aí outra coisa que eu começo a perceber, o quanto que a música está presente na minha experiência. Né? Depois dessa experiência, eu fiz um personagem a gente montou um grupo de teatro. Eu entrei para a universidade e a gente montou um grupo de teatro chamado Cia do Sonho, e aí eu fiz um personagem que era o Lorde. E aí teve a remontagem agora, né? Aí, que é a figurinha dele. O Lorde era o irmão do meio. Não, gente, peraí. Tem que fazer essa pausa dramática. Eu cabia aqui dentro. 18 horas depois, vai voltando. Então, o Lorde, ele era o irmão do meio, ele questionava tudo, todos, e a tradição. Olha só, Jesus, isso dá a volta para amar. Então, aí ele falava assim, e ele questionava o lugar da cena, o lugar do teatro, o lugar da glória, da tradição do teatro, e ele falava numa das cenas com o irmão dele assim, questionava, né? Mas por que fazemos isso? Por que somos isso? O que há de ser o que somos? E aí ele seguiu o caminho da glória. Lorde, então me ensinou um bocadinho de coisa. O que somos isso? Que sentido há em ser o que somos? Não é a pergunta que a gente se faz sempre? Depois,
eu fiz um documentário, aí começo a fazer um flash que eu começo a fazer com audiovisual. Tem uma história com audiovisual. E aí eu fiz um documentário chamado Revolução Dourada, e também cabia nesse tamanho. Gente, olha, meu ombro, acho que tem 4 dedos para cá e para cá. Então, aí é um dos lugares que eu fiz com audiovisual, depois lá na frente isso vai crescer. E aí depois veio o Folhanos que eu topei. Né? Depois que eu já estava na universidade. E aí, na universidade, meu primeiro espetáculo foi para a turma do professor Jacos. A gente montou, fez uma adaptação do texto. O texto chamou Elogio à Traição, na realidade, o texto é Calabar, uma elogia à tradição, era sobre traição, uma elogia a Calabar. E essa aqui era uma cena onde o texto passava no lixão, o personagem passava no lixão. E aí a Marina, que era a Bárbara, né? Ela fazia a gente simulava a Santa Ceia e aqui era o lugar deles comer. Era um dos objetos de cena. E aí foi o primeiro espetáculo que eu montei como professor aqui na universidade. 2005. Aí sim, eu estava pesquisando. Nessa mesma época, eu comecei depois de um chamado bem familiar, eu comecei a acompanhar a César de Agosto com um olhar pesquisador. O Luiz Ricardo me convidou para acompanhar as festas. E aí, à medida que eu comecei a acompanhar, os meus familiares que não tocavam nesse assunto, eles pegavam e começaram a falar que tinha muita gente na minha família que não desfilava, e que já não desfilava mais. E aí começou a surgir histórias. Nesse meio tempo, a minha avó, aí eu conheci o terno que era do meu bairro, e aí comecei a fazer amizade com o seu Expedito, e aí ele me convidou para. Minha avó faleceu, e aí ele usou o seu Expedito é uma figura. É porque ele faleceu, mas ele ainda né? Ele falou assim, sua avó ia gostar muito de ver você desfilando, você parar só de observar e começar a desfilar. E aí depois dessa eu me vergonha e comecei a desfilar. Eu tenho 14 anos que eu estou desfilando. E aí eu comecei a pesquisar também, né? As festas, já desfilando com um olhar de pesquisador. E aí eu fui fazer o mestrado, e nesse meio tempo, não necessariamente de uma ordem, o Paulo me chamou para fazer o espetáculo Folianos. Essa aqui, ó. Esse figurino dessa roupa é do Henrique Carvalho, né? Ele é artista plástico conhecido hoje nacionalmente, internacionalmente também, e ele fez o figurino desse espetáculo lindíssimo, né? Importante falar. Aqui é uma parte do figurino do Folianos, que foi feito pela Ruth, né? Também tão lindo quanto. E
aí, o Florianos era um deus inspirado na mitologia, foi criada uma mitologia, né, a partir de alguns dados da César de Agosto, pela mente brilhante de Paulo Henrique. E aí esse Deus, ele vai lidar com a humanidade, né? Com tudo que a humanidade pode fazer por ela e pelos outros. E aí esse Deus, ele canta, não estou dizendo uma coisa, mas nessa época de chuva, o som fica meio assim, acho que com ele é um pouquinho melhor, né? Quando eu comecei a entender um pouquinho da César de Agosto, a gente começa a entender que isso toca muito no nosso coração, né? Principalmente para quem entra aqui. E aí o Paulo lindamente escreve há muitas músicas para o espetáculo, né? Uma delas é Florianos canto te, festa trago a você, meu coração é o tambor, aqueço as tuas paixões, minha língua entoa canções de saudade, fé e amor. Então, aí isso já começa a se misturar, né? A minha pesquisa é uma festa, a meu contato com o seu Zé Expedito, a minha dissertação, que eu vou falar sobre a ancestralidade negra festiva desse povo, que está invisibilizado até para eles algumas questões, mas natural da cultura, mas que é importante a gente levantar esses rastros e começar a entender por que as coisas estão postas daquela forma, ajudar para que eles conheçam a história deles e isso virar discussões sobre esses imaginários, né? E na minha dissertação eu tenho um caminho muito por um campo da cena, da pesquisa, que é a etnocenologia. A ética é um discurso a ética mais ortodoxa, tem um discurso muito centrado em tratar essas manifestações como expressões artísticas. Elas não precisam ir para palco, elas não precisam ir para outros lugares de cena para que elas sejam reconhecidas como arte. Elas são. Nós temos que aprender a lidar com ela, nós, arte educadores, criar ferramentas para ensinar a ler elas, porque o teatro, para quem sabe, ele não é conhecido lá fora. Nós, arte educadores, que instrumentamos da melhor forma, não comparando elas com o teatro, porque aí é desleal, porque o teatro tem toda uma regra, toda uma técnica sistematizada, que as manifestações não querem, não têm, não precisam, elas têm um outro caminho. Então eu não posso usar o mesmo filtro para ler o teatro, para ler uma manifestação dessa, porque são coisas diferentes. Só que se eu não criar, não educar as crianças, as pessoas, para fazer essa separação de leitura, eu vou fazer pessoas irem para essa cena, ler com o fio do teatro. E elas vão achar menor, vão achar simples demais, vão achar muita só religiosidade na história, e não vão valorizar o tão importante que tem essas manifestações, porque elas passam por outras epistemologias, elas passam por outros conhecimentos muito antigos, tão antigos quanto o teatro, né? E elas passam por um lugar de energia, por um lugar de ancestralidade, daquela dimensão que a inclusividade também trata, muito mais forte para nós que somos daqui do que outras expressões. Não é desvalorizando, mas que existe uma relação. Quando um tambor bate, é cobrado por isso no momento, né? Esse lugar, ele é caro, né? Porque são pessoas, são ancestrais nossos que estiveram ligados a esse lugar. Então é muito importante perceber isso, né? Então eu vou colocar isso aqui, mas daqui a pouco vai tomar um espaço. Então, aí eu fui fazer o espetáculo Florianos, que é um espetáculo de rua, né? E depois do Florianos, a gente fez o Andarilho de São Francisco, onde eu fazia dois personagens. Um deles é o Julião,
né, que é uma figura, era um antagonista da história, e ele botava a vida do Bento mais agitada, era um personagem bem sexual, e também me ensinou um bocado, que é uma das peças na roupa dele. Eu fazia o pai do Beto, que era o personagem do Jarbas, e o chapéu de Rio. Esse lugar sertanejo é tão legal, né? No livro do Edmilson, você vai falar sobre a pomba-gira e os Exus sertanejos, né? Como que eles assumem a qualidade do lugar, né? É muito legal a gente entender isso. Gente, isso não tem nada a ver com nós, principalmente da cena, temos que aprender a separar esse imaginário dos nossos cultos religiosos, né? Essas práticas que são espetaculares, esses nossos cultos religiosos. E a gente tem que, da melhor forma possível, sem forçar, fazer as pessoas entenderem que pode se separar isso, né? E valorizar e respeitar, né? Então, é um lugar importante para a gente. E esse espetáculo vai falar também sobre a nossa relação com o Rio São Francisco. É um espetáculo muito lindo, da menina Chaves. Ela é datada no texto dela, da Rio São Francisco, é um livro muito gostoso de ler, muito instigante. Vale a pena. Todos os livros da menina são fantásticos. E o figurino desse espetáculo aqui, o São Francisco, é da Anne, né? E a Anne Veloso, um figurino lindíssimo também, a filha da Solange, está aí também mergulhando nesse lugar do figurino. Mas é bom a gente falar desses lugares da técnica, né? Dar nome às pessoas. O texto, como eu disse, é do Paulo, é um texto belíssimo, né? Foi da SKP, é toda a trilogia. E aí, depois de tudo isso, eu fiz meu último espetáculo aqui, né? Que foi Meia-Noite 22, longe daqui. Já percebendo um pouquinho, eu sempre sou aquele herói trágico, né? A gente sabe que a nossa batata está assando. Então eu sabia que eu estava prestes, então o trocadilho não foi por acaso, né? De ser longe daqui, porque eu imaginava que eu estaria indo para outro lugar. Não imaginava se fosse tão longe, mas, né? Enfim, e aí, eu estava estudando, eu comecei a participar de um grupo de pesquisa na Praça, eu saí da etnosociologia, já no doutorado, e onde eu fiz um doutorado, já é um espetáculo híbrido, né? Então, para valorizar as questões e pontuar o meu lugar enquanto arte educador, eu propus para os brincantes para a gente fizesse um espetáculo, né? Só que a grande proposta da tese é o meu lugar enquanto mediador dessa história, né? Porque toda a estrutura quem fez foi eles. Então, assim, já é um pouquinho dessa minha problematização de como que a gente, enquanto arte educador, temos que pensar quais são as estratégias para fazer as pessoas lerem a festa, lerem as manifestações populares brasileiras, né? E aí foi um exercício para mim, principalmente. Então, eu muito mais ouvi eles, tanto o espetáculo que começa, são narrativas, né, orais, é quase como um teatro documental. E aí eles no final eles propõem que a gente saia, que a gente monte uma festa na rua. Então a gente começa com o espetáculo, o experimento, né? Não tem a narrativa igual a narrativa de uma peça de teatro, tem toda uma outra construção. E aí eles no final eles convidam as pessoas sobem no palco e vão para a rua, e num lugar nós levantamos o mastro e continuamos fazendo a festa, que é o lugar deles, quer dizer, mostrando que aquela manifestação, o melhor dela, o melhor que a gente faça é na rua. As forças delas estão na rua, né? E quem me ensinou isso foram eles lá. Então esse é um pouquinho da minha tese, e esse exercício, esse caminhar lá, eu vou dar o nome de teatralituras, que é essa epistemologia
de uma pessoa do teatro ouvir o brincante, a pessoa que tem a tradição, e fazer a mediação, para que não as minhas técnicas sobressaiam em cima da ancestralidade dele, né? Que as minhas técnicas sirvam, né, para que eles exercitem a epistemologia deles, a forma de agir deles, como que eles gostariam, né? O espetáculo tem uma questão de costas na plateia, e aí eu falei assim, e aí? Eu falei assim, não, vocês que escolhem, porque a preocupação, nós temos que, muitas vezes a gente pega essas manifestações, coloca elas no palco e abre elas e quebra a força, porque às vezes ela tem que estar no círculo. E é a plateia que tem que estar ao redor delas. Não é ela que tem que abrir e se quebrar toda para poder mostrar. Então é um pouquinho dessa sensibilidade de não colonizar a coisa, mas deixar a coisa falar por si só, num exercício de muito controle do ego. De imagem e de cena, e aí é um pessoal bem ligado ao pessoal da Unicamp, eles já têm todo um olhar de entender como lidar com o imaginário popular para a cena. E aí eu me permiti também, eu aprendi também com esse lugar da cena, de fazer propostas de cena, valorizando a expressão popular, o cerne dela, mas eu também sou da cena, e eu vou construir cenas. Como é que eu vou lidar com isso sem infligir os mesmos erros que eu percebi em outros espetáculos que só estratificavam conteúdos da cultura popular e levavam para lá? E aí eu comecei a ver esse grupo fazer propostas que ficavam num lugar interessante, num entre-lugar. São propostas híbridas, onde eles nem são a expressão e nem são aqueles teatros que só espelham a manifestação. Então, eu comecei a me aproximar desses grupos e o primeiro exercício foi pesquisar a carta do louco, que no tarô de Marcélia, o louco tem duas cartas, a 0, e a 22, né? São as duas últimas cartas, o louco é o andarilho, é o ser da rua, é o São Francisco, é a pessoa que questiona a sociedade, é o dionisíaco. Quer dizer, mais uma vez, eu começo a me reconhecer nesse lugar. Então, eu comecei a pesquisar essa carta, e aí eu brinquei com os dois números, né? 22 e 0, e fiz uma jogada com a hora, porque eu estava lendo Soroco, estava lendo o livro Hospital Colônia, né? O Holocausto Brasileiro, que foi em Barbacena, onde, na década de 70, nesse lugar, que tratava os loucos, 70% das pessoas que estavam lá não eram loucos, né? Eram pessoas que questionavam a religião, aí as famílias mandavam para lá, eram mulheres um pouco mais saidinhas que queriam exercer sua sexualidade fora dos padrões, mandavam para lá, eram pessoas, homens e mulheres, que estavam relacionadas com a política que não era, que era contrária à política vigente, eles mandavam para lá. Pessoas que tinham a sua expressão no lugar da homossexualidade, da transexualidade, né? Também eram mandadas para lá. Quer dizer, então as pessoas elas não eram loucas, elas tinham essas características, né? Que são normais, mas elas iam para lá e às vezes elas ficavam loucas, porque qualquer pessoa tomando choque, tomando muitos remédios, num lugar daquele acabava ficando, né? Então aí eu vou fazer uma construção de uma narrativa junto com os alunos, o texto é coletivo, né, onde a gente vai construir uma história também pegamos algumas entrevistas com pessoas do Antigo Tontomente, e a gente cria toda uma história ficcional, bem pautada em algumas questões que aconteceram, quer dizer, nem tudo é ficcional, nem tudo é realidade, e também se mistura com questões nossas. Por exemplo, uma das questões era o figurino é meu, a gente usava esse jaleco aqui, ó. Nessa mesma época, eu tive duas experiências bem significativas minhas, que foram, nas três, né? Minha tia foi fazer uma cirurgia, minha mãe teve uma AVC dela, então eu fiquei muito tempo no hospital, fiquei, sei lá, 2 meses,
no CTI com minha mãe, na primeira temporada das coisas dela. Aí depois minha tia foi fazer uma cirurgia e deu uma complicação, e aí eu fiquei lá um mês também com ela, e aí eu ficava vestindo muitas dessas roupas para entrar nos CTIs. Então eu acho que eu fiquei mais ou menos uns 8 meses em CTIs, espaçado alguns tempos assim. Então, de alguma forma, essa roupa, eu peguei emprestado um jaleco de lá, e aí eu fiz umas cópias, e a gente começou a brincar com isso, porque também eram roupas bem parecidas como essa que eles usavam. E a gente brincou com o público também vestir isso para entrar, como se mesmo estando dentro, ele tinha que se proteger daquela loucura das pessoas. Então, nem tudo aonde está o ficcional na obra, aonde você coloca um pouquinho que é seu, né? E por fim, o seu Zé também estava, ele ficou internado e ele veio a falecer, e aí a gente também ficava visitando ele muito lá. Então, eu trouxe um pouquinho dessa realidade bem particular minha para os figurinos. Esse é um dos figurinos, os personagens eles tinham esse figurino aqui, essa roupa base, que era o jaleco, e a plateia tinha essa roupa base, e eles tinham a roupa deles, porque eles viviam em 2 tempos: o tempo que ele estava internado e o tempo que ele vivia os conflitos que levaram eles para o lugar. Então eram 12 personagens, né, e aí eles viviam isso. Eu construí um pouquinho isso. Perceba que eu estou fazendo uma mandala aqui, uma encruzilhada. É um exercício bem imagético também. Hoje, com a visita dos meus figurinos, dos meus rastros, mas eu tenho feito com outras motivações também, né? E aí, eu fui para Palmas, para a cadeira de formas animadas e cultura popular, né? E aí a cultura que eu conhecia era daqui, não era de lá. Lá está uma cultura meio em transição, com muita influência de Goiânia, do Pará e do Amazonas. Então, assim, fui dar aula de cultura popular, mas a cultura popular que eu realmente não conhecia. Então, eu fui aprender. Então, o mesmo exercício que eu fiz na minha tese, de deixar as pessoas que fazem cultura popular falar da cultura, eu exercitei lá também, porque foi uma forma hoje eu já conheço um pouco do imaginário e tudo de lá, muito pelo exercício de ouvir, de me propor a ouvir e também ler, claro, algumas coisas, mas ouvir eles falarem da cultura deles. Então as minhas aulas eram muito mais criando estratégias para que eles falassem das manifestações e de certa forma eu aprendesse e eles se empoderassem com relação a isso. E aí eu fui trabalhando lá nesse lugar e me deparei com uma cidade que é toda plana, é lajeada por um rio, um lago imenso, uma represa, tem umas praias muito boas, enfim, mas é um lago muito grande que espelha na cidade no calor desgramado, enfim. E ela tem assim, imagina uma cidade que foi colocada assim inteira. Então o plano dela já está todo ali colocado. Só que aí não tem pessoas vivendo nesse lugar, assim. Então as pessoas, Palmas é muito engraçado, é muito longe as coisas, é muito bonito, muito bem cuidado a cidade, mas as pessoas são meio distantes, assim. Então eu entrei com um grupo que chama Transver, que tem 3 pessoas de teatro e 3 pessoas de pedagogia, e aí a gente vai, o tema do ano que eu entrei era cidade. Como muitas pessoas tinham acabado de passar lá no concurso, e muitas pessoas de Palmas não são de Palmas. Então todo mundo estranhou muito o lugar, né? E a gente queria ocupar a cidade, sentir a cidade, e aí nós fizemos várias leituras e vários exercícios de errância, de caminhadas pela cidade, de pegar um ônibus e cada um pegou um ônibus diferente e ficou 30 minutos no ônibus, desceu naquele ponto que parou e aí ia explorar a cidade a partir daquele lugar, para tentar conhecer a cidade. E aí, por estar ligado às questões de ancestralidade e tudo, cargas d'água, eu fiquei muito atento. Eu parei num lugar onde tinha um texto dentro de lá tem os rotatórios. Palmas tem 240 rotatórios. Só que não são as rotatórias pequenininhas aqui, não. São rotatórias de um raio
de 20 metros, né? Ela é bem grande, assim. São rotatórios enormes, às vezes tem árvore dentro, tem muitas estruturas lá dentro desses rotatórios. Então são 240 oficiais, então diretor, tem outras a mais. E eu, dirigindo, eu não sou muito fã de dirigir também, não gostava de rotatório, porque, né, tem que você entra, tem que você sai, enfim. E aí aquelas rotatórias, eu falei, gente, essa rotatória, e cada um escolheu uma coisa da cidade para pesquisar. Eu falei assim, a gente vai ter que ser rotatório, porque eu não sei porquê, mas é rotatório. Aí fiquei olhando, e eu pesquisando cultura. Palmas tem muito, é uma cidade muito forte a religiosidade evangélica também. E aí eles são muito refratários à cultura afro-brasileira. Então teve um encontro lá de matriz africana, ia ter um encontro, e esse encontro foi cancelado porque eles receberam ameaças. E aí como eu estou em vários grupos dos alunos também, eu falei assim, eu falo sobre cultura popular, então não vai ter porque foi cancelado. Aí eu peguei e falei assim, gente, mas essa cidade tem tanta rotatória e eles proíbem de fazer manifestação de culto africano, que estranho. Aí eu percebi que a rotatória está no lugar da encruzilhada. Se a encruzilhada está encoberta, se no físico também está encoberto, na prática também está encoberto. Eu propus com os meus alunos dessa disciplina que a gente fizesse uma instalação, um evento lá, de uma encruzilhada na rotatória. Então nós usamos mais ou menos 300 a 400 velas com sacos. A gente fez uma rotatória bem movimentada de lá, uma encruzilhada. Nesse primeiro quando nós estudamos o Preto Velho e o Exu, esses são imaginários deles. E aí todo mundo vestiu de branco, tem um chapéu como eu trouxe hoje, mas todo mundo vestiu de branco. E aí a gente amarrou umas fitas e tudo mais, e começou a vestir as roupas lá e montar essa rotatória com esses sacos. Nós montamos até umas 7, começamos 6, montamos até umas 7, e ficamos lá cantando algumas músicas do imaginário, né, deles, e aí o pessoal passava e xingava a gente, macumbeiro, não sei o quê, e aí dava volta, xingava, a polícia passou mesmo, deu várias voltas e tudo mais. E a gente começou a entender que era muito sério esse lugar, né? Dessa rejeição, dessa intolerância com a prática religiosa do outro. Eu não preciso gostar, mas deixa eu fazer, enfim. E aí eu senti a necessidade de fazer um pouco mais essas estruturas. E aí passou o tempo na minha aula de figurino, a gente pesquisou o figurino da Rua Gira, e aí cada um fez sua composição, né? E aí a gente marcou um dia também de fazer, com as mesmas quantidades de vela, em outra rotatória. Só que é engraçado como o feminino ainda é muito... Como o feminino foi muito mais agressivo, gente. Primeiro que tinha alguns travestis junto com a gente, porque na primeira vez a rotatória também era um lugar com um travesti. Então eu já fiz umas amizades travestis ali, e aí na outra experiência eu convidei também, então tinha muito travesti lá, e aí eles xingavam, então quer dizer, além da ancestralidade afro-brasileira, ela é muito rechaçada, aonde o feminino se manifesta, ele também é muito rechaçado. E aí, então, a gente também tem feito algumas experiências com a ayahuasca e com essa ancestralidade indígena. A gente conhece muito pouco da nossa relação com o indígena e muito pouco da nossa relação com a América do Sul, em geral, né? A gente parece estar meio que isolado deles. Por enquanto é isso.
Música